Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Revit. Nessa aula nós iremos aprender a colocar as cotas do nosso projeto. Vamos aprender os tipos que existem e modificar algumas configurações no detalhamento das cotas. Para acessar as cotas, nós vamos em Annotate, painel Dimension e vamos encontrar essas opções de cotas: alinhadas, lineares, angulares, pelo raio, pelos arcos, indicação da altura do nível do piso, indicação da inclinação do telhado. Nós podemos fazer uma chamada de linha de detalhe, criar alguns outros tipos de regiões para detalhes mesmo, que a gente tem uma aula futura disso. Parte de textos, a parte de indicações de portas e janelas e qualquer outro tipo de elemento, e a parte de símbolos. Quando a gente cria uma cota linear, vocês podem ver que a cor dele já vem com um padrão preto. Mas a gente pode trocar esse padrão para que não fique confuso no nosso projeto. Como é que a gente faz isso? Vamos aqui na propriedades básicas das famílias, vamos acessar Edit Type e em seguida vamos direto nos Type Parameters na Colors, no item Colors. Vamos selecionar e trocar para vermelho. Assim, e vamos dar um OK em seguida, e assim quando a gente for criar qualquer outra cota linear, por exemplo, quando a gente for criar as cotas lineares, ela automaticamente já vai ser criada na cor vermelha. Como criar as cotas de ponto a ponto é simples. É só você ir clicando, exatamente encontrando esses pontinhos que vão aparecendo. E aí você pode ir de um ponto ao outro e você está mostrando as cotas para o seu projeto. Pode selecionar também entre as janelas, só ir achando esse pontinho e clicando e posicionando a cota da maneira que você achar melhor. Existe um pouco de paciência, mas a criação de cotas ponto a ponto é assim mesmo dentro do Revit. Nós também podemos colocar uma cota de um vão. É só você clicar e podemos alterar também a posição do texto. Eu não gostaria que o texto ficasse tão longe aqui. Então vamos dar 2 ESC, selecionar a cota e vamos posicionar esse pontinho em outro lugar. Eu gostaria que a cota ficasse exatamente entre as linhas aqui. Selecionou o ponto, arrastou, a cota já vem certamente já no ponto. Eu gostaria também que esse 180 tivesse exatamente aqui. E aí vocês não se preocupam com a representação, se está comendo ou não o desenho. Automaticamente ele já puxa a linha da cota para próximo aqui dessa linha de chamada aqui. Olha só para vocês verem. Vamos lá de novo, Annotate, painel Dimension, linear. Olha lá, selecionei um ponto a outro. Aí vocês viram que a cota ficou vermelha em toda a sua extensão, né? Mas quando a gente cria, ele automaticamente, vou dar um ESC aqui, ó, ele já posiciona mais próximos essa linha de representação de cotas. E às vezes fica muito dispendioso criar cotas ponto a ponto. E aí a forma de criar as cotas automaticamente, nós vamos deletar essa daqui, que a gente vai fazer a análise para cotar automaticamente. E aí vocês vão ver que a gente tem que fazer uma configuração antes para que as cotas automáticas funcionem de forma normal aí. Vamos lá em Annotate, e essas cotas dentro do painel Dimension, as cotas automáticas só podem ser criadas pelos alinhados. Em seguida, nós vamos nesse painelzinho aqui de baixo e temos essa opção Wall Faces, que as cotas alinhadas são criadas a partir das faces dessa parede ou pelas center lines, você que escolhe. Por exemplo, lá, ó, pelas faces ele mostra a criação a partir delas ou center lines a partir do centro delas. E esse pique aqui a gente está criando cota por cota. Na verdade, agora nós vamos criar pela parede inteira. E nós vamos fazer algumas configurações. Vou dar um ESC aqui. E nessas configurações, nós vamos selecionar umas referências, como por exemplo, eu quero que cotas aberturas, como janelas e portas, não pelos seus centros, mas sim pelos seus comprimentos. E também nós queremos que apareçam cotas quando aparecer paredes interseccionando essas paredes. Essa parede que a gente vai cotar automaticamente, aparece algumas paredes interseccionando, não é mesmo? Se a gente não selecionar ela aqui, ele vai cotar a parede inteira sem levar em consideração essas paredes.
Vamos selecionar ela e deixar o último desligado. Vamos dar um OK e olha lá como é que funciona. Selecionou a parede inteira, clicou e arrastou. Olha que legal como é que fica. E aí, quando a gente tem algum exemplo assim com a parede ligando com uma pele de vidro, vai aparecer uma opção, você vai clicar, só que vai aparecer dessa forma aqui, você não fica preocupado, clica aqui mais ou menos nessa posição, vai aparecer uma mensagem, você fala que essa mensagem é justamente por causa da pele de vidro, você vai clicar em Remove Referência e ele já vai criar as cotas de forma automaticamente. Nós podemos também adicionar a altura que está o nosso piso em relação ao mouse aqui, em relação ao nível 0 lá do nosso projeto. Essa opção dentro do painel Dimension, selecionar a Spot Elevation. E aí, se você posicionar o mouse, ele já automaticamente já mostra que nível que está em relação ao 0. Se eu quisesse cortar esse patamar da escada, já mostraria. E se essa opção estiver habilitada dentro desse painelzinho aqui embaixo, ele vai fazer uma indicaçãozinha. Se eu quisesse falar que altura que está esse peitoril, eu clico nele e ele puxa uma indicaçãozinha que aquele peitoril está 1,87 m. E se eu quiser que não apareça, é só eu desclicar e aí posicionar onde a gente quer que apareça essa indicação de nível. Clicar 2 vezes, ele já vai criar automaticamente. Então, clicou uma vez, clicou outra, ele já cria. E como no passeio aqui, só clicar e clicar. Vamos dar 2 ESC aqui. E a outra ferramenta dentro do Dimension, a gente pode também colocar a inclinação, uma indicação da porcentagem da inclinação do telhado. É essa opção Spot Slope. Nós vamos acessar Floorplanes Site. Aí veja que a representação aqui está em um wireframe. É só vir trocar aqui para Hidden Line. Só que não tem nenhuma indicação de qual é a inclinação do telhado. Vamos lá em Spot Slope. E aí só selecionar a face dessa inclinação e clicar. E aí veja que a representação aqui ela está numa outra nomenclatura. 570 por 1000. Nós normalmente utilizamos aqui no Brasil a representação por porcentagem. E para alterar o tipo de representação aqui, a gente vem em Edit Type. Em seguida, só vim trocar essa opção aqui, ó, em Units Format. Vamos trocar aqui nesse painel, vamos selecionar essa opção, Use Project Settings. Não sei se vocês lembram, quando a gente trocou as unidades de medida do projeto, a gente colocou aqui o Slope, que é a inclinação, em porcentagem. Assim a gente vai dar um OK aqui, aplicar, OK, e aí já mostra para nós em porcentagens. Aí você posiciona, clica e já cria aquela porcentagem para nós. Ao final dessa aula você aprendeu a alterar a cor das cotas para que não haja esse conflito visual entre planta baixas e as cotas. Você aprendeu a criar cotas de forma manual e automática, a inserir também as linhas de indicações para o caimento dos telhados e as representações de nível em planta.